O túnel Seikan, uma maravilha da engenharia de importância internacional, é um testemunho da engenhosidade e determinação humana. Ele conecta as ilhas de Honshu e Hokkaido sob o leito marinho do Estreito de Tsugaru, no Japão. Esse projeto monumental superou desafios geográficos e ambientais formidáveis e transformou o cenário econômico e social das regiões japonesas. É o túnel submarino mais longo do mundo e chegou a deter o recorde de túnel mais longo do mundo até a inauguração do túnel de base de São Gotardo, na Suíça, em 2016. Neste vídeo, vamos falar sobre a história, o desenvolvimento, a construção, os custos e os benefícios do túnel. E também vamos tentar oferecer uma compreensão abrangente do profundo impacto do túnel Seikan. O conceito de conectar fisicamente Hokkaido e Honshu foi proposto pela primeira vez durante a era Taisho, no início da década de 1990, mas não avançou além da fase de planejamento. Uma pesquisa prática foi finalmente realizada em 1946 como consequência da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Japão perdeu territórios ultramarinos consideráveis e precisava acomodar muitos repatriados. Assim, o potencial de desenvolvimento de Hokkaido, com suas vastas extensões de terra desabitada e baixa densidade populacional, ganhou grande atenção. Além disso, as instituições de transporte reconheceram a necessidade de um sistema de transporte estável entre Honshu e Hokkaido, especialmente após os extensos danos causados aos balsas pelos bombardeios em 1945. O túnel Kanmon, que conecta Honshu e Kyushu, concluído em 1943, foi o primeiro túnel submarino de grande escala do mundo e serviu de inspiração para a construção de túneis submarinos. Isso realmente possibilitou a determinação do alinhamento geral do túnel. A tragédia que ocorreu em setembro de 1954, quando 5 balsas, incluindo a Toyamaru, afundaram durante o tufão número 15. O tufão número 15, com 1.430 vítimas, destacou a necessidade de um transporte seguro e independente das condições climáticas. De 1946 a 1955 foram realizados levantamentos preparatórios, incluindo prospecção sísmica em terra e no fundo do mar, que envolveram perfuração do leito marinho. Foram realizados levantamentos sônicos, observações de perfuração submarina usando um mini submarino, além de pesquisas geológicas como dragagem, exploração geofísica e perfuração do leito marinho, juntamente com estudos de métodos construtivos, incluindo testes de injeção de cauda em terra. Por outro lado, a demanda por transporte vinha aumentando de forma constante, refletindo o desenvolvimento social e econômico de Hokkaido e a tendência de expansão da economia do Japão. Entre 1955 e 1965, o volume de tráfego entre as ilhas Honshu e Hokkaido, que são conectadas pela balsa Seikan da Ferrovia Nacional do Japão. A balsa Seikan da Ferrovia Nacional do Japão dobrou o tráfego de passageiros, passando de 2 milhões para 4 milhões de pessoas, e aumentou 1,7 vezes o transporte de cargas de 3,7 milhões de toneladas para 6,24 milhões. Em março de 1964, foi fundada a Corporação Pública de Construção Ferroviária do Japão, herdando as tarefas relacionadas à pesquisa do túnel Seikan das Ferrovias Nacionais do Japão. A escavação no poço inclinado de Yoshioki, em Hokkaido, começou em maio de 1964 sob o controle direto da corporação. Além disso, a escavação de um poço inclinado no lado de Honshu começou em março de 1966. Esses poços foram projetados para facilitar pesquisas geológicas, desenvolver métodos de construção do túnel reto e servir como entrada para a escavação do túnel principal. Para construir a parte submarina, estava planejado escavar um túnel piloto e um túnel de serviço ao lado do túnel principal. O túnel piloto escavado previamente foi crucial para pesquisas geológicas e o desenvolvimento de técnicas de construção.
O túnel de serviço escavado paralelo ao túnel principal não só facilitou a drenagem e a ventilação, mas também reduziu o tempo total de construção. O túnel de serviço era periodicamente conectado ao túnel principal por meio de uma série de galerias de ligação a intervalos de 600 a 1000 metros. Duas estações foram construídas dentro do túnel, Estação Tapi-Kaitei e Estação Yoshioki-Kaitei. Servem como saídas de emergência. Em caso de incêndio ou outro desastre, as estações oferecem uma segurança equivalente à de um túnel muito mais curto. A presença de ventiladores de exaustão, câmeras de TV para orientar passageiros, alarmes de incêndio térmico infravermelho e bicos de pulverização de água aumentam a eficácia dos poços de escape nas estações de emergência. A seção transversal e o gradiente do túnel foram projetados para o Shinkansen, alinhando-se com o esforço do Japão de criar uma rede ferroviária de alta velocidade em todas as ilhas. A escavação do poço inclinado do lado de Hokkaido avançou sem problemas, alcançando o fundo em março de 1967, onde começou a escavação de um túnel piloto. Em contraste, o lado de Honshu enfrentou desafios devido a complexidades geológicas e ao constante influxo de água. Em fevereiro de 1969, ocorreu um grande acidente com a entrada de água nos poços em uma velocidade alarmante. Após 6 meses de recuperação intensa, a normalidade foi restabelecida e aprendizados valiosos sobre túneis submarinos foram obtidos. Em novembro de 1971, a cerimônia de lançamento da pedra fundamental marcou o início das obras do túnel principal de Seikan. Os engenheiros enfrentaram um desafio único, pois as rochas e o solo sob o Estreito de Tsugaru eram imprevisíveis. Ao invés de máquinas de perfuração de túneis, trabalhadores perfuraram e detonaram incansavelmente o terreno desafiador. O processo de construção exigiu mais de 2.800 toneladas de explosivos e 168.000 toneladas de aço. Em 1976, uma fase particularmente desafiadora ocorreu quando a água inundou o túnel a uma taxa de 80 toneladas por minuto, mas esforços dedicados superaram esse contratempo. O túnel Seikan foi oficialmente inaugurado em 13 de março de 1988, com um custo total de 1,1 trilhão de ienes, o que equivale a aproximadamente 7 bilhões de dólares americanos. Esse valor foi quase 12 vezes o orçamento original por causa da inflação na construção. Levando em conta todas as atividades, a construção levou aproximadamente 24 anos desde o início dos trabalhos no poço inclinado em Yoshioki em 1964 até a entrada em operação do túnel. Para comemorar essa conquista, a Casa da Moeda do Japão emitiu uma moeda de 500 ienes com o túnel em 1988. O túnel Seikan possui uma seção transversal de via dupla com um comprimento de 53,85 km, incluindo um trecho de 23,3 km sob o leito do mar do Estreito de Tsugaru. O nível dos trilhos do túnel está aproximadamente 100 metros abaixo do leito do mar e 240 metros abaixo do nível do mar. Inicialmente, uma via de bitola estreita de 1.067 milímetros foi instalada através do túnel, mas, como dissemos, ele foi projetado desde o início segundo os padrões do Shinkansen, permitindo velocidades de até 250 km por hora. Em 2005, o projeto Hokkaido Shinkansen foi lançado, estendendo a rede Shinkansen através do túnel com um sistema de via de 3 trilhos. Via de 3 trilhos refere-se a trilhos ferroviários que geralmente são instalados com um par de 2 trilhos para operar veículos com bitolas diferentes, sendo que um trilho é comum e os outros 2 são trilhos instalados de acordo com suas respectivas bitolas. Os serviços do Shinkansen para Hakodate começaram em março de 2016, com planos de estender a linha até Sapporo até 2031.
Esses trens de alta velocidade operam através do túnel, conectando as estações Tóquio e Shin-Hakodate Hokuto em apenas 4 horas e 2 minutos. Dentro do túnel, os trens atingem uma velocidade máxima de 140 km por hora, aumentando para 260 km por hora fora do túnel e 320 km por hora ao sul de Morioka. Ao concluirmos nossa jornada pela notável história do túnel Seikan, convidamos você a embarcar em uma exploração ainda mais incrível das maravilhas ferroviárias ao redor do mundo. Entre no canal Railways Explained e faça parte da nossa comunidade de entusiastas ferroviários. Se deseja uma conexão mais profunda e conteúdos exclusivos, considere tornar-se membro da nossa comunidade Railways Explained. Como membro, você terá benefícios e poderá interagir direto com nossa equipe. Você também estará nos apoiando a dar vida a mais histórias incríveis sobre ferrovias. Até a próxima, tchau!